lá, pessoal. Então, agora vamos para a aula de construções, né? Para hoje, então, pessoal, eu acho o seguinte, ó. Eu queria conversar com vocês um pouquinho. A gente, então, até agora, a gente viu sobre o projeto, né, da Casa Rural, né, o pré-projeto. A gente verificou, então, sobre a planta baixa, né? Eu pedi, então, para vocês estarem me enviando essa planta, a foto dessa planta, né? Alguns mandaram já, alguns já postaram, alguns ainda não, enfim. Conforme o pessoal estiverem, tá? Estiverem com dúvida, vocês podem ir me questionando, tá bom? O que eu quero falar com vocês hoje, então, eu quero começar a falar com vocês sobre, então, o nosso próximo projeto, tá? O nosso próximo projeto, pessoal, vai ser, então, um projeto de bovino, tá? Bovino de leite, certo? Vocês tiveram, então, essa disciplina de bovino lá com a professora Lígia, acredito eu, ou a Profeline, qual das duas? A Lili. Profeline. Uhum. Só a Profeline que trabalhou bovino com vocês? Sim. Sim, a Profilígia era de suíno. Ah, suíno, ok, tá bom. Uhum. Tranquilo, então. Então, pessoal, assim, ó, a gente vai fazer um projeto, tá? Eu vou postar para vocês depois o material. A gente vai fazer, então, o nosso segundo projeto, que vai ser o nosso projeto, tá? De um freestyle, né? De uma produção de leite, tá? Vai ter, então, a gente vai postar, primeiramente, a gente vai fazer toda a abordagem, né? A questão das áreas, a questão do dimensionamento. E aí, depois, pessoal, a gente vai fazer, então, um projeto no sentido, assim, ó, de entender a estrutura, tá? De uma propriedade que eles trabalhem, então, com um gado confinado no sistema de freestyle, né? Para leite, tá? A gente vai fazer, então, uma sala de ordenha, um depósito, um escritório. E a ideia, pessoal, desse projeto é que a gente possa, então, entender o fluxo, todo o fluxo, tá? De uma propriedade. Essa é a ideia desse projeto, tá, pessoal? Ok? Sim. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas mais um projeto, né? Mas agora, para esse vai ser a entrega desse projeto, tá? Para esse trimestre, então, vai ficar o pré-projeto, o projeto da casa e aquelas questões, tá? A minha ideia era também fazer um joguinho com vocês, né? Até eu não sei, eu tinha feito um levantamento na última aula sobre quem tinha a disponibilidade de olhar a aula no computador e utilizar o celular para poder fazer o joguinho, né? Alguns me falaram que não teriam como, porque só tem o celular para olhar a aula. Então, eu acabei abortando, né? Mudando de ideia, então eu acredito que não vai dar para a gente fazer esse joguinho neste momento, tá? Em função disso. Até não sei se esse colega era o... Vocês lembram quem que era? Acho que era o Thiago, né? Thiago. Tá aí? Eu acho que era assim, professor. Qual deles, profe, que tem dois? É o outro Thiago, então. Ah, então tá bom. Não sei. Tu tem como, tipo, olhar a aula no computador e olhar e fazer o joguinho no celular? Tem, mas vai ter joguinho, daí eu vou ter que ligar o computador. Não, daí então a gente combina para a próxima aula, já que vocês não se programaram para hoje. Vamos Mas fazer não isso, sei então. por mim pode Eu ser. acho que o outro Thiago, prof, acho que ele tinha falado que ele teria que arrumar outro celular daí para poder fazer o joguinho também. Tá. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos programar esse joguinho para daqui uns 20 minutos, pode ser?
Quem precisa ligar o computador, vocês acham que tem como a gente fazer ou não? O que vocês acham? Não pode ser na próxima aula, prof? Pode, também pode ser. Então, Tá, nós daí é melhor. chamamos para a próxima, e aí vocês, então, entram na aula pelo Note, e aí o joguinho vocês vão fazer pelo celular, daí. Combinado? Aí vamos fazer isso, então. Daí, na próxima aula, Prof, vocês... qual é o aplicativo mesmo? É o Kahoot, o nome do joguinho. Mas ele é online, vocês não precisam baixar no celular nenhum aplicativo. É um link que eu vou postar para vocês, e aí vocês vão entrar nesse link e vão jogar pelo celular daí, tá? Tá bom. Mas não precisa baixar nenhum aplicativo no celular, ele é online, tá bem? Então, combinamos assim para a próxima aula. Vocês entram... Não, assim, ó, você pode fazer pelo celular, só que você precisa ter duas, Matheus, você tem que ter duas telas. Uma onde você vai olhar as perguntas e a outra onde você vai clicar no joguinho. Se, por exemplo, vocês conseguem fazer duas telas no computador, que daí numa vocês olham e jogam o joguinho, na outra vocês olham as perguntas que a prof vai apresentar, aí pode ser só pelo computador daí. Daí você tem que dividir a tela em dois, né? Porque senão vocês não vão conseguir jogar. Tá? Que nem, por exemplo, assim, ó. Quer ver? Quando eu quero... eu não sei se vocês sabem dividir a tela de vocês em dois. Sabem como No faz? computador, não. Eu Olha, sei. tipo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Quem não quiser usar o celular, não usa daí. Ó. Tipo assim, ó. Aqui em cima, pessoal, vocês vão ter duas guias. Uma que é a guia da reunião e a outra que é a guia do jogo, onde vocês vão ter o jogo, tá? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, vão puxar assim pro lado. Ó. O Pedro Henrique tá inspirado hoje. E aí vão puxar uma outra aqui, ó. Daí fica duas telas, ó. Daí numa vocês vão conseguir jogar e na outra vocês vão conseguir olhar o que a prof vai estar apresentando, tá? Tem que dividir em dois, ó. Ó, daí puxa assim pro lado, ó. Ele fica duas telas, ó. Estão vendo como o prof fez? Ó. Claro que quem conseguir gravar, olhar pelo celular, jogar o joguinho pelo celular e olhar a tela inteira é melhor, né? Entenderam? Então, vamos lá. Então, agora, nossa aula de bovino, tá? Bovino de leite, relembrando algumas coisas, tá? Esses dados de produção e tal, eu vou trazer para vocês depois, por causa que eu vou atualizar eles, tá? Isso aqui são dados mais antigos, tá? Mas esses dados eu gosto de trazer, pessoal, para a gente ter uma noção, tá? De como que está o panorama da produção brasileira no mundo, em termos de produção de carne de frango, suíno, bovino, tá? A questão da exportação. Esses dados aqui, pessoal, ano a ano, tá? Ano a ano, eles saem no site da Embrapa, tá, pessoal? Então, tipo assim, cada ano a gente pode tirar um panorama atualizado. Como nessa apresentação eu tinha ainda de 2017, ó, tá? Então, eu tenho que atualizar esses dados ainda, tá? Mas é legal para vocês verem, então, como é que é toda essa questão, ó. Em termos de exportação e de produção, o Brasil está em primeiro na parte de exportação de bovino em 2017, eu acredito que continua. Em termos de produção, estava em segundo, né? E em termos de exportação, em quarto, e produção em quarto também. E frango em primeiro a nível de exportação e de produção em segundo, tá? Então, para ver como que o Brasil tem importância no mercado mundial nessa parte de exportação, tá, pessoal? Aqui está falando um pouquinho sobre o consumo de leite no Brasil, tá? Então, em 2015, ficou na faixa de 180 litros por habitante, né?
tá? 150 ao ano, 180 ao ano. Então, para ver como o brasileiro toma leite ainda, né? Claro que aqui está incluso o consumo em todo ele, incluindo até o que gasta para fazer, né, bolo, enfim, tudo que vai leite, tá? Aqui eu também trouxe uma tabela, pessoal, que fala um pouquinho, tá? Sobre a questão da quantidade de leite cru e a variação do ano de 2017 e do ano de 2018, tá? O adquirido e o industrializado, tá? Então, houve aqui, essa é uma quantidade de leite segundo os meses, né? Então, total do ano, total do primeiro trimestre, e janeiro, fevereiro e março, os primeiros trimestres, no caso, de 2017 para 2018, tá? Aqui, pessoal, tem a questão da produção de leite, né, que cresce, tá? E aqui traz, então, os principais países que lideram o ranking, tá? Então, eu quis trazer esse comparativo para vocês, para falar um pouquinho, tá? Sobre o Brasil a nível de mundo, certo? Aqui o Brasil está entre o total dos 10 países, tá? De produção. Porém, pessoal, se a gente for olhar, olha aqui uma coisa, ó. Isso é produtividade de 1.000 litros por vaca, tá? O Brasil, ele tem 1.525. A Alemanha, 7.541. Os Estados Unidos, então, é o líder, ó, 10.150, né? Tá? Então, para ver como a produtividade do Brasil é baixa, né? Se a gente for analisar a produtividade do nosso país, ela é bastante baixa. Mas por que a gente tem bastante? Porque a gente tem bastante animais, né? A gente tem bastante animais, mas em termos de produtividade é bem baixo, tá? Então vocês aí, quanto alunos do técnico, né, vão ter que pensar, né, como é que vocês vão melhorar essa produtividade do leite, né? Bom, continuando aqui, pessoal, tá? Depois de mostrar um pouquinho desses dados para vocês. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as instalações para o gado de leite, tá? O objetivo, então, é identificar e dimensionar alguns dos principais componentes de uma instalação para gado de leite, tá? E estabelecer os materiais e técnicas construtivas para essas instalações, tá? No que se refere, então, à localização e à situação das instalações, tá? Ela vai depender, então, de uma série de variáveis, que isso a gente já falou um pouquinho lá na casa rural, tá? Por exemplo, assim, a raça, né? O tipo de animal que eu vou ter, o manejo, como é que ele vai ser, o tamanho da exploração, a área da propriedade, os fatores de disponibilidade humanos que eu vou ter, tá? Os recursos econômicos, características de clima, solo, topografia e os materiais e técnicas disponíveis também, tá? Então, ele tem que levar em consideração todos esses somatórios, esses fatores, e levar em consideração também a possibilidade de expansão da exploração, tá? Além disso, o melhor local para uma construção vai ser uma leve encosta, tá? Um terreno que tenha boas características de drenagem, que seja ensolarado, protegido contra ventos, né? Ventos frios, tá? Boa insolação para as partes abertas da construção, tá? E os coxos paravolumosos, pessoal, tem que ser protegidos, tá? Locar eles no sentido leste-oeste, tá? E fazer a parte baixa da cobertura a norte. Então, isso vai evitar o ressecamento da forragem oferecida no coxo, tá?
Muitos frios dominantes podem ser evitados de duas formas. Então, que nem aqui na nossa região que a gente tem, né, no inverno, essa questão, a gente tem que pensar o seguinte, ó, fechar a construção com alvenaria até uma altura de 1,5 m, tá? Que é superior à altura das vacas, e formar renque de vegetação, tá? Distantes da instalação a ser protegida de pelo menos 2 vezes a altura potencial das árvores. A água é importante, né? Tanto em quantidade como em qualidade, com certeza, né? Tem que ser prevista nos pastos, se for o caso, tá? Também, o curral deve dispor, né, de bebedouros amplos, tá? As vias de acesso. Então, a gente tem que pensar nas vias de acesso, principalmente pela questão do escoamento dos produtos. A localização, tá? É importante, cortando ou corrigindo locais de difícil drenagem ou que exijam obras de pontes ou viadutos. E as instalações, então, uma vez que elas estejam escolhidas e dimensionadas, elas deverão ser locadas no terreno em uma sequência tal que permita o uso racional, sem perda de energia e tempo, sem caminhamentos repetitivos e inúteis. Então, é isso que eu estou querendo que vocês vão pensar nesse projeto, tá, pessoal? A perda de energia, porque se a gente analisar o seguinte, ó, no que está ligada diretamente a perda de energia do nosso animal, pessoal? Vocês aí que já tiveram aula de bovino. Como é a pergunta? O que vai prejudicar a minha propriedade se o meu animal tiver muita perda de energia, pessoal? Vai O impactar que vai causar? produtividade de leite? Hã? Vai afetar a produtividade? E o que mais? Vai aumentar meu custo, né? É. Porque, na realidade, o que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho um animal que ele está perdendo muita energia, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar mais trato, né, pessoal? Então, eu vou gastar com ração, eu vou gastar com pasto, né? E automaticamente, então, pessoal, eu vou aumentar o meu custo, né? Se eu aumento o meu custo, uma vez que a gente já não consegue, muitas vezes, aumentar o custo do litro de leite, então acaba que eu vou ter prejuízo, né, pessoal? Então, por isso que eu tenho que pensar numa propriedade onde o animal não gaste praticamente nenhum tipo de energia. E outra coisa que vai prejudicar, pessoal, é a questão também, tá? Da mão de obra, né? Se a gente for analisar a mão de obra, o que vai acontecer? Se a gente tiver que ficar se deslocando e tudo mais. Eu vou ter que ter mais pessoas para trabalhar, né? Provavelmente. Ou essa pessoa vai enlouquecer, né? Vai emagrecer, assim, enlouquecidamente. Aqui tem um exemplo, pessoal, de fluxo, tá? Onde a gente tem, então, os nomes, tá? Numerados aqui pelos ambientes. Lógico que o fluxo que vocês vão ter que fazer para a prof não vai englobar tudo isso, tá, pessoal? Não vai. Vocês não vão precisar fazer, por exemplo, piquetes, não vão precisar fazer a residência, tá? Esses tipos de coisa, não. A gente vai pensar mais na parte do freestyle, com sala de ordenha, né? O escritório e a sala de leite. É isso que eu vou querer pensar na nossa propriedade. Mas aqui é um exemplo de uma propriedade que tem tudo, tá? Ela tem desde entradas de acesso, os corredores, arborização, piquetes, rodolúvio, tem a residência, os bebedouros, as coberturas de manejo, as baias para o touro, bezerros em aleitamento, bezerros desmamados, né, novilhas, vacas secas, vacas em produção, piquetes de espera, piquete de maternidade, pé dilúvio, centro de manejo, silos, estrumeiras, depósitos de máquinas, depósitos de alimentos, silos, reservatórios de água, brete e tronco, embarcadouros, comedouros, pastagens anuais, pastagem perenas, milho, tá? Para silagem. Então, vejam, pessoal, quanta coisa que pode ter numa propriedade, né?
Depois vocês podem pegar esse slide aqui, olhar bem com calma onde está alocado cada coisa, para vocês entenderem mais ou menos o fluxo da propriedade, tá? No que condiz ao manejo de uma exploração leiteira, tá? Jamais poderá haver uma receita que vai se adaptar a todas as propriedades rurais. Então, cada propriedade rural vai ter a sua característica, tá? Então, como a gente já falou lá no começo, esse manejo depende de uma quantidade muito grande, tá, de variáveis. O manejo é um processo que possui uma dinâmica de definição difícil, tá? Mas que representa a linha mestra do sucesso da exploração leiteira. É o manejo que impõe ou define as instalações necessárias à atividade, tá? Então, a título de exemplos, serão colocados nos itens abaixo o manejo mais comumente usado no Brasil, tá? Nas explorações de leite tipo B, para que possamos associá-lo também às instalações mais comuns para este caso. As raças leiteiras, então, mais famosas, que constituem os rebanhos brasileiros, são as holandesas, Jersey, Para da Suíça, Ayrshire, Guernsey e Shorthorn, tá? E mais, tem agora também, teve uma propriedade que a gente visitou em Santo Cristo, que tem também uma raça Montbélier, que é uma raça bastante parecida com a holandesa, tá? Não sei se quem é de Santo Cristo deve conhecer. Aqui eu trago algumas fotos, então isso aqui vocês já viram, né, pessoal? Em bovino, cada uma com as suas características de produção, né? Com as suas especificidades. No que diz respeito, então, pessoal, ao manejo, tá? Dos bezerros até o nascimento, do nascimento até a produção. Então, cada bezerro, ele vai ter a sua fase, tá? A primeira fase, então, é na maternidade com a mãe, né? Em geral, nas raças europeias, ele fica do 1º ao 3º dia, tá? Onde ele fica mamando o colostro. Nas propriedades maiores, pessoal, eles já colocam o bezerro lá junto com os outros bezerrinhos e eles retiram o colostro da mãe e dão para este bezerro, tá? Ele fica numa baia individual e fica recebendo, então, o colostro da mãe. Nos primeiros 3 dias, tá? Depois, pessoal, nos bezerreiros, tá? Então, é baia individual, como eu tinha falado para vocês. Essa baia individual, ela é de 1 por 1,15. Daí ele fica lá até a idade de 1 a 2 meses, tá? De 1 a 2 meses. Ou, então, a gente tem a opção das baias coletivas, contendo até 8 animais por baia, para as idades entre 1 e 2 meses, até 4 a 5 meses. Esses bezerreiros devem dar acesso a piquetes dimensionados para possuir uma área de 2 metros quadrados por cabeça. A terceira fase, nas cobertas situadas em piquetes. Da fase dos bezerros até a novilha, o que corresponde ao período a partir do 4º ao 5º mês de idade, até 3 meses antes da primeira aparição, tá? Então, essa é a fase nas cobertas situadas em piquetes, tá? Os animais, então, eles são colocados em piquetes que possuem cobertas. A área de cobertas deve ser de 2,5 metros quadrados por cabeça e possuir, então, os coxos com 0,5 metros lineares por cabeça. O momento adequado para a realização da cobertura das novilhas, tá? Para sua primeira prenhez, geralmente é observado quando elas atingem um determinado peso, que são esses exemplos aqui por raça, tá, pessoal? Então, holandês, 340 quilogramas, parda suíça, 340, Jersey, 230, e assim por diante. Então, depois que ela saiu da terceira fase, tá? Que, então, é antes da primeira aparição, eles vão para a 4ª fase, nas cobertas situadas em piquetes, junto com as vacas secas, né? Então, 3 meses antes do parto, a novilha prenha será manejada no grupo das vacas secas em piquetes contendo coberturas. Na 5ª fase, então, é o piquete e maternidade, tá? Entre os períodos de 1 semana antes do parto até 1 a 3 dias após o mesmo, o animal deverá ficar na maternidade.
Passei uma aqui. A maternidade consiste em um abrigo coberto, contendo cama limpa, ligado a um piquete maternidade e próximo ao estábulo. A sexta fase, então, é a introdução ou volta ao rebanho leiteiro, tá? Por que volta? Porque tem aquelas novilhas, né, que daí, então, já tiveram a primeira prenhez, estão no rebanho leiteiro e vão novamente voltar lá, porque acabam engravidando novamente, né? Ficando prenhas novamente. Então, nesta fase, as vacas são introduzidas ao rebanho leiteiro, as bezerras recém-nascidas são levadas para os bezerreiros e os bezerros machos recém-nascidos levados também para os bezerreiros, ou em algumas propriedades eles também são descartados. Com relação aos tipos de sistema de criação, pessoal, a gente tem, então, tá, o sistema extensivo, tá, ou regime exclusivo de pastejo. Nesse sistema, então, tá, ele é predominante em muitas regiões, certo? Os animais, eles são ordenhados, em geral, uma vez só ao dia, porque eles não têm uma produção tão alta, tá? O rebanho, ele não tem padrão racial definida, tá? Então, muitas vezes é levado ao curral pela manhã para a ordenha manual e à tarde para a separação dos bezerros. Aqui é um sistema mais antigo, né, pessoal? E as instalações principais são simples, tá? Então, ele consiste em um estábulo, tá? Onde os animais são ordenhados e alimentados. E pode conter ainda uma sala de leite simples, que pode, inclusive, servir de escritório e depósito, tá? Tem silos para forragens, né? E cercas com piquetes para pastejo. Essas seriam, então, as características de um sistema extensivo. Já um semi-extensivo ou semi-estabulação, o rebanho trabalhado geralmente é um pouco melhorado, tá? E tem uma maior produção de leite. Então, eles são ordenhados mais ou menos 2 vezes ao dia, tá? As ordenhas, então, elas podem ser manuais ou mecânicas, tá? E nesse sistema aqui, o gado, então, ele é suplementado com rações e volumosos. Então, a alimentação no pasto é complementada, por exemplo, com silagem ou capim, na época de estiagem. As instalações são um pouco mais complexas, podem conter, então, curral de alimentação com bebedouros, curral de espera, sala de ordenha, sala de leite, escritório, farmácia, sala de máquinas, bezerreiro, fora do estábulo, esterqueira, reservatório, silos, cercas para piquetes de pastagens e outras instalações auxiliares. E, por fim, então, o sistema intensivo de criação ou regime de estabulação são quando os animais ficam confinados em estábulos, onde recebem toda a alimentação necessária e são levados para a ordenha de 2 a 3 vezes ao dia. A sala de ordenha é equipada com ordenhadeiras mecânicas e outras unidades como sala de leite, sanitários, sala de máquinas, farmácia, depósito, escritório, curral de espera e outras instalações auxiliares, tá? São bem mais complexas e exigem um controle sanitário mais eficiente. A grande vantagem do sistema intensivo de criação é a eficácia do manejo, tá? Então, aumenta bastante a produtividade dos animais, tá? Porque o alimento pode ser produzido em áreas menores e o armazenamento é fornecido durante todo o ano. Os animais não são separados em instalações próprias, são, né? Eles são separados em instalações próprias, em lotes, de acordo com a idade e a fase da produção. Então, assim, as bezerras, as novilhas, as vacas secas e as vacas em produção ficam separadas, tá? Com relação, pessoal, aos tipos de ordenha, a gente tem, então, ordenha manual, tá? Que hoje em dia praticamente não se faz mais. Na ordenha manual, tá? Depende do rendimento, então, é um rendimento mais baixo. E o normal é de 18 a 25 vacas por homem, tá? Ou cerca, então, de 200 a 250 litros por homem. Já a ordenha mecânica, tá? Ela pode ser de 2 formas, tá? Ela pode ser com o balde ao pé ou com o circuito fechado, tá? O balde ao pé consta de uma bomba de vácuo e um reservatório com uma tubulação de vácuo de 1 polegada, válvula e torneira de vácuo, vacuômetro e conjunto de ordenha com pulsador, teteiras e balde inox,
de 20 litros. E já o modelo de circuito fechado, tá? É indicado para ordenha em sala de fosso ou estábulo com mais de 60 vacas. Como não há necessidade de balde, evita-se a perda de tempo de montá-lo e desmontá-lo, além de repetidas caminhadas do local da ordenha até a sala de leite. Nesse sistema, o leite vai das teteiras, através da tubulação condutora, diretamente para a sala de leite. Então, aqui tem os exemplos, tá, pessoal? Aqui a gente tem o sistema do balde a pé, e aqui a gente tem, então, o sistema de ordenha mecânica, tá? Então, em resumo, a gente tem aqui as principais instalações necessárias à atividade leiteira. Então, a gente tem os estábulos, sala de leite, farmácia, banheiro, depósito para fezes e urina, depósito de ração, tá? Insumos e ferragens, sala de ordenha, escritório, sala de máquinas, bezerreiros, silos e fenis, e instalações auxiliares como coxos, bebedouros, saleiros, cercas, tronco, pedilúvio, balança, lava-pés, embarcadouros e outros. Com relação ao estábulo, tá, pessoal? A gente tem a divisão dos estábulos, onde as vacas são alimentadas e ordenhadas, tá? Compondo basicamente das seguintes divisões. Então, cômodo, que é a sala de ordenha com comedor. Agora, atualmente, quase não se utiliza mais a sala de ordenha com comedouro. A sala de ordenha, então, ela não tem mais o comedouro, é mais comum sem. Sala de leite, depósito de ração concentrada com a mesma de anotações e armário, tá? E ocasionalmente poderá ainda ter cômodo para máquinas, bomba de vácuo, compressor, baia para bezerros, vestiário e plataforma de embarque e desembarque. Os tipos de estábulos para sistema intensivo. Então, pessoal, essa parte aqui depois a gente vai precisar, tá? Essas anotações aqui, que seria... já começa aqui o dimensionamento para o nosso projeto, tá? Estábulo para sistema intensivo, tá? Então, esse box individual para deitar, porque, tipo, no freestyle, eles têm, então, todas as vacas no mesmo local, né? As vacas em aleitamento, e elas, então, vão ter um box individual para deitar, tá? Então, esse box individual, ele é com comprimento de 2,20 por 2,30, a largura do box de 1,10 por 1,20, a altura da divisão dos boxes de 1 a 1,5, nível do piso do box, então ele é mais 10 centímetros, ele fica a 10 centímetros do corredor, fica um pouquinho mais alto. O piso, ele pode ser saibro, duro ou concreto. A cama, ela pode ser composta de serragem, cepilho ou areia também. A largura do corredor central é de 3 metros e a largura do corredor entre o box e o coxo é de 3,5 metros. Essas informações aqui, pessoal, são bem importantes para depois a gente fazer o dimensionamento do projeto, tá? Vocês estão aí ainda? Sim, profe. Sim, prof. Eu tô falando que nem uma condenada, né? E vocês estão aí tão quietinho, eu achei até que já tinha caído a aula. Quem é que tem ou trabalha ou conhece um sistema intensivo? Tem alguém que quer relatar uma situação, que conhece, que já visitou, que pessoal de Santo Cristo, eu sei que em Santo Cristo tem bastante. Podiam comentar um pouquinho, né? Interagir um pouquinho com a aula também? Eu acho que eu nunca vi. Tá certo, Stephanie. Isso aí, Eu pelo menos também acho que eu interagiu, nunca né? vi. E aí, quem é de Santo Cristo aí, pessoal? Tem ninguém de Santo Cristo? Não mais, acho. Tá bom, pessoal. Em outros tempos, a gente acaba fazendo visita às propriedades, né? Fica bem legal, visitas técnicas, tá?
Não sei se esse ano vai ser possível. A gente tem uma propriedade lá em Santo Cristo que eles têm um sistema freestyle e é bem legal, tá? Então, de repente, vamos ver se a gente consegue, né, até o final do ano, mas senão a gente vai ter que ficar realmente olhando alguns vídeos, enfim, né? Ok, pessoal, então, continuando aqui, mais um pouquinho. A gente tem os tipos de estábulos para o sistema intensivo no ponto do box para deitar e alimentar, tá? Deitar e alimentar. Ele muda um pouquinho de tamanho, ó, com relação ao anterior, tá? As salas de ordenha, então, elas podem ser divididas em 3 tipos. Então, sem fosso em ala simples ou dupla, com fosso, podendo optar pelos modelos de espinha de peixe, passagem, portão, ou tandem e carrossel, e as metálicas transportáveis, tá? Essa parte aqui do tempo de ordenha, pessoal, eu não vou ler, tá? Vocês podem estar lendo depois. Mas assim, ó, por que eu tô falando aqui do tempo de ordenha, tá? O tempo de ordenha, pessoal, ele vai implicar no tamanho da sala que eu vou fazer, tá? Em resumo, pessoal, em quanto tempo que eu tenho que ordenhar todo o rebanho? Alguém sabe me dizer? Quanto tempo eu devo levar para fazer toda a ordenha? De todo o rebanho? Ninguém sabe? Pessoal, a ordenha toda ela deve ser concluída em 2 horas, tá? De todos os animais, incluindo buscar o animal, ordenhar, limpar, tudo, 2 horas, tá, pessoal? Então, como é que funciona esse tempo de ordenha? Para eu ver que tamanho de sala de leite de ordenha que eu vou fazer, eu tenho que levar em consideração, então, pessoal, o seguinte. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. A minha ordenha, então, ela tem que ser feita em 2 horas. Tá? 2 horas, tudo. Se eu considerar que eu tenho que fazer toda ela em 2 horas, certo? Então, eu posso fazer aqui um cálculo, tá? De quantos animais por hora eu tenho que ordenhar. Vamos pensar que eu tenha, tá? 60 vacas. Se eu tiver 60 vacas, eu vou ter que ordenhar 30 por hora, correto? Bom, se eu tenho que ordenhar 30 vacas por hora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que ver quanto que uma vaca leva para ser ordenhada. Isso aqui, pessoal, varia muito de propriedade para propriedade, varia muito de raça para raça e varia muito de acordo com o desempenho, tá? Daquela raça, daquela vaca, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Alguém de vocês tem contato ou conhece a questão do tempo de ordenha de um animal que leva, em média? Ninguém aí trabalha em propriedade ou conhece alguém, pessoal? 10 minutos. Tá. Vamos considerar 10 minutos, então. Então, vamos levar aqui, eu considerar que uma vaca leva para ser ordenhada 10 minutos em média. Esses 10 minutos, pessoal, ele tem que estar sendo considerado eu limpar a vaca, ordenhar e liberar ela, tá? 10 minutos. Então, se eu tenho 30 vacas, ó, eu tenho 30 vacas, tá? Vezes 10 minutos, ok? 10 minutos. Então, eu vou precisar de 300 minutos para ordenhar as minhas 30 vacas. Mas eu não tenho 300 minutos, eu tenho 1 hora apenas, tá? Se eu tenho 1 hora apenas, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 300 e vou dividir, aqui é minutos. Eu vou dividir os meus 300 minutos
em 60, porque é o que eu tenho para ordenhar, ok? 300 dividido por 60 vai dar, então, 5, né? O que significa isso, pessoal? Que eu tenho, então, que ter 5... agora me deu um branco aqui, pessoal. 5 espaços, 5 conjuntos, agora lembrei. 5 conjuntos para ordenha. O que é esses conjuntos, pessoal? Os conjuntos de teteiras, tá? Eu tenho que ter, então, 5 conjuntos funcionando, né? Funcionando para essas 30 vacas, né? No caso, como eu tenho 2 horas, então os 5 conjuntos, a princípio, vão ser suficientes. Porém, pessoal, aqui a gente sempre acaba dobrando esse valor. Por quê, pessoal? Porque enquanto eu tô com 5 vacas sendo ordenhadas, tá? Eu vou ter que estar com 5 vacas sendo preparadas. Correto? Não, mentira. O conjunto é 5. O que é 10 são os postos lá, os espacinhos para as vacas entrarem. 10 postos, tá? Postos de trabalho. Ou seja, então, eu tenho ali os 5 conjuntos, vão entrar 5 vacas de um lado, 5 vacas do outro. Eu vou limpar as primeiras 5 vacas, vou organizar elas, vou fazer os testes que tem que fazer, vou encaixar o conjunto para ordenha, e enquanto isso, eu já estou fazendo do outro lado a limpeza das outras vacas, entenderam? Então, é assim que funciona a questão do cálculo, tá, pessoal? Eu vou retomar isso aqui com vocês na próxima aula, que agora já acabou o nosso tempo, tá? Mas aí, então, é só para vocês terem uma ideia de como calcular, né, pessoal?